Bom dia, povo de Deus, a paz e que Deus abençoe a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê que vai sair daqui hoje com a tua vitória nas mãos? Amém? Cumprimente essa pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela, dê um bom dia, dê uma paz do Senhor e de todo o seu coração. Vamos adorar, vamos bendizer a esse Deus Todo-Poderoso. Declare: mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Aleluia, aleluia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Declare: Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Pede a Ele nessa manhã. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, e mude a minha história. Muda a minha história. Aleluia. Ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Aleluia, aleluia. Me toca nesta hora, oh Deus poderoso, me chama para fora. Declare: ressuscita-me. Aleluia. Fale com Ele nesta manhã. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz e quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Fale com Deus nessa manhã. Minha pedra, aleluia. Me chama pelo nome e mude a minha história. Ressuscita os meus sonhos, oh Deus poderoso. Transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora e me chama para fora. Ressuscita-me. Declare, igreja: tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Aleluia. Senhor de tudo em já mim. ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Aleluia. Remove a minha pedra, me chama pelo nome e mude a minha história e ressuscita os meus sonhos. Aleluia. Transforma minha vida, me faz um milagre. Oh, Deus me toca nesta hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Aleluia. Ressuscita-me. Oh Deus poderoso, Pai, nessa manhã te adoramos e buscamos, meu Deus, a tua santa presença, Pai, porque precisamos de um grande milagre.
Pai, precisamos de uma resposta. E nessa manhã, meu Deus, essa pessoa te clama, te pede, te súplica, meu Pai, e exalta, porque só o Senhor é o Deus da resposta. Só o Senhor que pode conceder a vitória a essa pessoa. Só o Senhor, meu Pai, que pode liberar a palavra da bênção, da restauração, da cura, do milagre. Só o Senhor, meu Deus. E nessa manhã buscamos um Deus vivo, um Deus que ressuscita, um Deus que transforma, um Deus que opera, meu Pai, aonde o homem não tem poder para operar. Então toca, meu Deus, agora nessa situação, e muda a história dessa pessoa, meu Pai, muda o rumo da vida dela, que está indo para o fracasso, para a derrota, para o desânimo, mas o Senhor tem poder, porque aonde o Senhor toca, a tristeza pula de alegria, o fracasso se transforma em bênção e em vitória para a vida dessa pessoa. Pai, abre as portas do céu e derrama sobre o teu povo ricas bênçãos, meu Pai, pois a tua palavra diz, meu Deus, que os planos do Senhor não trazem dores, não trazem prejuízo, mas de fato trazem vitória. Meu Deus, dê vitória ao teu povo, dê, meu Deus, vitória ao teu povo, nessa saúde, na área financeira, na área da família. Pai, dê vitória ao teu povo e faça da vida deles testemunho das tuas mãos poderosas. Igreja, com toda a tua fé, coloque a tua vida agora perante a Deus, o teu problema, a tua dificuldade, o que você precisa, o que você necessita. Clama, porque Ele pode te responder. Clama, porque Ele pode fazer muito mais do que você tem imaginado e pensado. Clama agora, coloque diante de Deus a tua queixa, a tua dores, coloca agora, em o nome de Jesus. Pai, remove agora toda a pedra, remove agora, meu Deus, tudo que impeça do Senhor trabalhar nessa vida. Pai, toca agora de pessoa em pessoa, e de vida em vida, e remove tudo que não provém do Senhor. Coloque a mão no alto da tua cabeça e diga: meu Deus, eu rejeito todo mal na minha vida, na minha casa, na minha família, em o nome do Senhor Jesus. Coloque agora diante de Deus esse problema. Coloque agora diante de Deus a tua casa, a tua família. Nós vamos orar e esse mal tem que bater em retirada, em o nome do Senhor Jesus. Igreja, acredita, porque nós cremos num Deus fiel. Acredita, porque nós cremos num Deus que pode, em o nome do Senhor Jesus. Toda obra maligna, tudo que não provém do Senhor, sai agora dessa vida, dessa casa, dessa família, em o nome de Jesus. Eu te ordeno, toda obra maligna contra esta casa, contra esse filho, contra esse casamento, contra este lar, em o nome de Jesus, não resiste o poder de Deus e sai todas as dores, todas as enfermidades, caroços, nódulos, câncer, em o nome do Senhor Jesus. Tumores, desapareça agora, em o nome de Jesus. Meu Pai, consome agora todo mal na saúde, na área financeira, na área familiar, para nunca mais voltar, em o nome do Senhor Jesus. Joga as mãos para trás e diz: sai, 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 em o nome do Senhor Jesus, e sai,
para nunca mais voltar. Bem forte para aquele que merece, aleluia. Graças a Deus, com as palmas, louvando e engrandecendo a esse Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus, declara assim, ó: como um Bartimeu, eu preciso de um milagre, que só o Senhor pode fazer. Aleluia. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. Aleluia. A tua mão me sustenta de pé. Antes que tudo, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. Declara, igreja, nessa manhã: o que eu não posso fazer, tu podes. Aleluia, declare. A mudança que eu preciso, tu podes. Profetiza na tua vida. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Aleluia. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Bem forte para aquele que merece, aleluia. Pode se assentar em o nome de Jesus e abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 14, e nós vamos ler a partir do verso 13. Mateus capítulo 14, e nós vamos ler a partir do verso 13, em o nome do Senhor Jesus. E enquanto você abre, nós vamos louvar a Deus, em o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 14, verso 13. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso crer. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe atrai. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Amém? Graças a Deus. Todos acharam? Mateus capítulo 14, e a partir do verso 13, você vai entender como que quem prioriza a presença de Deus, Deus é a provisão na vida dessa pessoa. Amém? Quem está sentindo calor aí? Meu Deus do céu, está calor, não está? Mês de dezembro, janeiro, fevereiro. Eu acho que eu vou tirar um ar-condicionado na conta do São Francisco. Quem apoia isso? Onde é que vocês estão rindo? Não é não? Hein? Não, essa janela não vai abrir não, que dá uma claridade para cá. A janela nós tampamos ela, agora já não tem como abrir mais não. Quem lembra da claridade que tinha aqui, né? Dava uma claridade, um quadradão claro aqui. Mas não adianta nada, a cortina está ali, não vai ventar nada, né? Né? Então, mas ano que vem nós, em nome de Jesus, a gente vai tentar providenciar um pouco melhor de conforto para a igreja, né? Assim que nós acabar com o que nós estamos rifando, né? Eu estou na missão aí que nós vamos fazer a virada do ano devendo nada, ou melhor, devendo não, porque não é dívida, né? Mas com conta nenhuma. Para quê? Para janeiro passou a fazer mais um, né? Mas é para o bem da igreja, né? Deus quiser um bebedouro, ou mais ventiladores, ou um ar-condicionado, a gente vai ver o que é melhor
né? E dentro das condições da igreja, o pastor vai ver o que ele pode fazer. Mas será uma bênção. O pastor é o que mais soa. Então aqui, ó, o altar é um pouquinho maior, então a gente fica mais perto da lâmpada, é o que mais soa. Pastor, qualquer força que ele faz a mais do que o normal, ele já está suando, parado já está suando. E nós estamos aí nesses 3 meses aí que a temperatura são altas, né? Mas em nome de Jesus a gente vai estar na fé e a gente vai ver o que a gente pode fazer para ter um pouco mais de conforto. E eu não gosto de ficar suado. Vocês gostam de ficar suado? Eu me sinto, eu dou rilia de ficar suado, colando. A missionária falou para dentista lá, porque eu tive que fazer 4 obturações, só Deus na causa. Depois de 4 anos, 5 anos sendo dentista, foi 4. Eu até achei que foi, né, menos, pouco pelo tempo que eu não estava indo no dentista. Aí a missionária falou: ó, e olha que ele escova dente igual toma banho, que eu tomo banho umas 5, 6 vezes por dia. E eu escovo o dente toda hora que eu sinto que o dente como que fala, tá meio lixenta aqui, eu vou lá e escovo. Aí a missionária falou assim: eu não sei nem como que ele tem cárie, porque da forma que ele escova dente, é da forma que ele toma banho, 6, 7 vezes por dia. É só Deus. Se eu suar, eu vou lá, tomo banho. Se eu suar, eu vou lá, tomo banho. Não tem como não, né? O calor, né? O calor é uma benção, né? Eu vi até um vídeo muito engraçado na internet, que um moço estava fazendo uma reportagem acerca do calor, aí colocou lá o título: o dia que eu estou menos bíblico. Aí o moço perguntou assim: o que o senhor achou do calor? Aí ele respondeu assim: tudo tem o seu tempo, e a gente está no tempo do calor. O cara lançou o versículo mesmo, né? Para o repórter: não, tudo tem o seu tempo, e o tempo é do calor. Vai estar certo, né? Mentiu não, né? O tempo é do calor. Então, eu até esqueci o ditado popular, que quem diz como que é: que enquanto está na chuva, vende o guarda-chuva, né? Quando está calor, vende picolé, né? Então, todas as estações é um dia de alguém ser abençoado. Já parou para pensar nisso? Todas as estações. No calor, a cidade de turismo, de praia, ó, lotam, assim, né? Aí os vendedores de picolé, de milho, tudo na beira da praia. Deus é tão perfeito que em todas as estações são feitas para abençoar alguma parte, alguma pessoa. Essa é a realidade. Todas as estações. Você pode ver então que você fala assim, tem gente que fala assim: ah, mas no mês do calor não vendo muito. Mas tem pessoa que no mês do calor é aí que ela vende. Aí você, mas é no frio que eu vendo muito. Aí você vende um caldo, você vende, né? Aí a pessoa que vende o picolé ou o sorvete no frio não vai vender tanto. É assim? Isso demonstra que Deus fez um tempo para mim e um tempo para você. Você pode às vezes estar passando um momento de escassez por um instante, mas vai chegar o tempo da tua bênção chegar. Amém, igreja? Quem crê nisso? Vai chegar o tempo da tua vitória. Olha aí o que diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 14, verso 13, a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo multidões, vieram da cidade e seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. E ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, olha o que diz a palavra de Deus: a multidão, ela não se importou com a distância da cidade para onde Jesus iria. A multidão foi. A pessoa que tem fé, ela não se importa
deixar alguns compromissos para servir a quem? A Jesus. Olha você, deixou tua casa 8 horas da manhã para estar aqui. Deixou tua casa 8 horas da manhã, creio que deixou algumas coisas prontas, outras não, se arrumou, mas a sua prioridade foi o quê? Está aqui, na casa de Deus. Você pode ver que a hora já estava adiantada, já estava tarde. Muitas daquelas pessoas não tinha nem preparado a janta, mas ela não tinha preocupação, porque ela estava onde? Estava com Jesus. Quem coloca Deus em prioridade, não se importa com o que há de vir, porque sabe que Deus cuidará da vida dela, amém, igreja? Quem anda com Deus, não se preocupa às vezes com amanhã, porque Deus está com ela, Jesus está com ela, a presença de Deus está com ela, e se ela está fazendo de tudo para estar com Jesus, o que ela precisar e necessitar, Deus vai providenciar pela prioridade que ela está colocando a Deus. Deus, você sabia que Deus abençoa? A pessoa que coloca a prioridade de estar com Deus, Deus vira a provisão dela. Portanto, olha a preocupação dos discípulos: Senhor, despede o povo, porque a hora está adiantada, e eles não vão ter o que comer, os comércios das aldeias vão se fechar, e eles não vão ter lugar para comprar alimento. A preocupação dos discípulos era natural, coisa racional, coisa do dia a dia. Você não pode deixar as coisas do seu dia a dia, compromissos dos afazeres, tomar o lugar de quem? De Deus. Mas você já viu uma pessoa que deixa? Ah, eu não vou na igreja hoje não, que a janta nem está pronta. Ah, eu não vou na igreja hoje não, que a casa não está nem arrumada. É assim, não é? Eu já ouvi um dia uma pessoa falou: pastor, não vim na igreja não, que lá em casa está uma bagunça. Aí eu falei: fulano, mas você tirou logo o dia de culto para arrumar a casa? Tinha quarta, tinha quinta, hein? Tinha sábado, tinha segunda, não tinha, mulher de Deus? Você vai na igreja primeiro, tem o seu compromisso com Deus, para depois arrumar a tua casa, né? Eu não estou dizendo aqui para você ser desleixado e não ter zelo, não, mas eu estou dizendo aqui para você priorizar o dono da tua vida, amém, igreja? Você sabe por quê? Porque Ele que é a tua provisão, é Ele que é a tua vitória, é Ele que é a tua bênção. Essa é a realidade. Não dorme não, mulher de Deus. É Ele que é a tua bênção, é Ele que é a tua vitória. Você não pode deixar de não priorizar a casa de Deus por prazeres, ou às vezes compromissos seculares. Os discípulos falaram com Jesus: as aldeias vão se fechar, eles não vão ter alimento para comprar, os comércios vão se fechar, como que eles vão negociar a janta? Como que eles vão negociar o que eles precisam? Olha a preocupação dos discípulos. E não tem gente que se preocupa assim: eu não vou na igreja não, o almoço vai sair tarde. Não, é Santa Ceia no dia, vai terminar 9h30, vai terminar meia hora depois do que o costume. É assim ou não é? Só que Jesus vai dizer para o discípulo, olha o que Jesus disse, olha. Jesus diz assim, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede pois a multidão, para que indo pelas aldeias, compra para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam se retirar-se. Agora olha o que ele continua dizendo. Ele continua dizendo assim, olha o que ele continua dizendo. Ele diz assim: dai-lhe vós mesmo de comer. Jesus estava desafiando os discípulos a alimentar a multidão. Você sabe o que Jesus queria mostrar para os discípulos? Que o recurso de vocês é limitado. Uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas, sem contar mulheres e filhos, estavam lá. Se vocês querem que eu disperso eles, dá alimento vocês. Você sabe o que Jesus está falando? Se vocês querem tirar deles a prioridade de me adorar, vai vocês fazer o milagre deles então. Vai vocês sustentar eles.
Vai vocês abrir a porta para eles? Quando uma pessoa pensar em parar você na caminhada, você fala assim: então fulano, abre a porta que eu preciso, faz o milagre que eu quero. Ah fulano, você vai muito na igreja, você segue muito Jesus, você tem que pensar mais na tua vida. Você fala assim: eu estou pensando mesmo, porque você não pode fazer nada por mim, mas Jesus pode fazer tudo o que eu preciso, amém igreja? Você pode louvar Ele por isso? Essa é a realidade. É isso que o Jesus queria falar para os discípulos. Se você está mandando eu dispersar a multidão, então faz aí, sacia a necessidade deles. Sempre tem aquela pessoa: para que você vai na igreja? Porque é Jesus que me sustenta, hein? É Ele que abre as minhas portas, é Ele que me abençoa, é Ele que é minha provisão, é Ele que é minha resposta. Porque tem gente que é intrometido, né? Você pode ver que a multidão não queria ir embora, os discípulos foram até Jesus. Você sabe o que é isso? Tem pessoas que vão ser usadas para tirar a tua prioridade que você tem com Deus, e você não pode deixar. Você pode ver que não era a multidão que queria ir embora, os discípulos que foram até Jesus. Tem pessoas que vão tentar fazer de tudo para que você não esteja o quê? Aqui na casa de Deus. Aí Jesus desafiou ele: já que você quer que eu disperse ele, dá alimento a eles então. Eu quero ver se vocês conseguem fazer o que eu faço. Eu quero ver se vocês conseguem alimentar a multidão como eu vou alimentar agora. Precisa dispersar não, já que vocês querem que eles vão embora, alimenta vocês a eles. Alimenta vocês a eles. Vamos ver se vocês conseguem fazer alguma coisa. Jesus estava demonstrando para os discípulos quanto nós somos limitados. E de passar dia após dia, nós mais dependemos de quem? De Deus. Jesus estava dizendo: até vocês que querem que eu disperse essa multidão, que não está vendo hora, que não está querendo saber se tem algo para comer, se tem, precisam de mim, quanto mais vocês que são meus discípulos. Essa é a realidade. Quando o pastor fala para não deixar nada te atrapalhar a vir na igreja, é porque só Deus pode fazer na tua vida mesmo. É só Jesus mesmo. Pastor não pode fazer nada não. Pastor ora, mas quem faz? É Deus. É Deus que tem que ser honrado na tua vida. É Deus que tem que ser glorificado na tua vida. Portanto, continuando a palavra, olha o que Jesus disse, olha o que os discípulos disseram. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Dava para alimentar a multidão com mais de 5.000 pessoas? É um milagre. Não dava. Como que você dispersa alguém da prioridade de Deus se você não pode fazer o que Deus faz por ela? Como que você quer tirar alguém da presença de Deus se você não tem poder para fazer o que Jesus pode fazer por ela? Jesus estava querendo mostrar para os discípulos que a multidão estava certa. Não se preocupe com o dia de amanhã não. O que você precisar, Deus vai abrir porta para te abençoar, amém igreja? Se preocupa não. Essa é a realidade. Olha o que Jesus disse: alimenta vocês a ela. Aí eles disseram: Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes, só. O que ele estava dizendo? Eu não posso, não tenho capacidade, não tenho esse poder, assim não é? Essa é a realidade. O lugar era deserto, estava longe da cidade, a hora já era tarde, era só o improvável para alimentar a multidão. E olha aí o que Jesus disse, quando Jesus mandou alimentar a multidão, e os discípulos falaram que só tinha 5 pães e 2 peixes, olha o que Jesus disse, disse assim: então ele disse: trazei-vos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a reiva, tomando os 5 pães, os abençoou. Se vocês não podem fazer, eu posso. A necessidade dessa multidão, vocês não tem que tentar resolver com as suas mãos não, traz a mim.
Igreja, muitas pessoas vão fazer de tudo para você pegar a tua causa e tirar da mão de Jesus. Mas Jesus está dizendo: traz a mim tudo que é deserto, difícil, o impossível, que eu vou te abençoar. Amém? Você pode louvar Ele por isso? Essa é a realidade. Esse é o poder de Deus. Jesus viu que os discípulos que tinham no mínimo, traz a mim. Vocês não podem. Vocês querem dispersar a multidão, né? Tirar elas da minha presença, né? Vocês não podem fazer nada por elas. Ó, traz a mim. É isso que nós devemos fazer com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas causas, com as nossas situações. Tem que trazer a quem? Ao vizinho que está tentando tirar você da presença de Deus? Aquela tia do Rio de Janeiro que está tentando ligar para você e falar: para que você vai na igreja? Você tem que trazer Jesus. Porque quando Jesus levantou para o céu e abençoou, o milagre aconteceu. Amém, igreja? Jesus falou: assenta a multidão, precisa dispersar não, porque quem está comigo verá a provisão das minhas mãos. Amém, igreja? Se você está com Deus, você verá a provisão na tua vida acontecer. Você vai ver a porta se abrir, igreja. Você vai ver a resposta, a tua necessidade ser saciada. Porque a necessidade da multidão era fome, não tinha o que comer. E Jesus falou: traz a mim o que tem. Você está aqui trazendo o que tem: a sua adoração, a tua fé, o seu acreditar, a tua esperança, o teu louvor. Agora a provisão, deixa com aquele que abre porta onde não tem porta, porque ele vai fazer coisa extraordinária na tua vida. Amém, igreja? Portanto, ele pegou os 5 pães e 2 peixes, levantou para o céu e os abençoou. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte: olha aí, a palavra de Deus vai dizendo assim, ó: tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos. A provisão de Deus é tão grande, que o que você esperar de Deus vai até sobrar para você compartilhar com o que estão perto de você. Amém? A prosperidade com Deus é tão grande, igreja, que ainda sobrou 12 cestos. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5.000 pessoas, 5.000 homens. Naquela época não contavam mulheres, naquela época não contavam filhos. E os estudiosos dizem que fazendo uma conta lá, de cada família tendo 2 filhos, uma esposa assim, daria quase 20.000 pessoas. E com 1 cesto, Jesus abençoou mais de 20.000 pessoas. O que Deus não pode fazer diante do teu problema? A tua honra será tão grande que vai sobrar a tua prosperidade. Vai sobrar. Portanto, Jesus disse: depois de fartar a multidão e comer todos, ainda sobraram 12 cestos. 12. Era o nome era o símbolo dos 12 discípulos, né? Eu acho que Jesus queria deixar uma lição para eles, né? Queria ou não queria? 12 discípulos, 12 cestos. Queria mostrar que quem faz é quem? É Jesus. Então não deixa ninguém te tirar a sua prioridade com quem? Com Deus. Deixa não. Ela não pode fazer nada por você. Se a pessoa que está fazendo de tudo para você não estar aqui, ela não pode fazer nada. O que ela pode fazer por você? Os discípulos tentaram dispersar a multidão, não podia fazer nada por ela. Eram naturais. Assim, não é? Estavam sendo racionais. Comércio se fechando, vão voltar mais cedo, né? Estavam sendo racionais. Mas o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Amém, igreja? O que você menos esperar, Ele faz para abençoar a tua vida. E para finalizar, continua dizendo assim, ó: sobraram 12 cestos, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quem está com Deus, deixa que Deus seja a tua provisão.
Deixa que Deus faça para você o que Ele tem que fazer. Deixa que Deus manifeste na tua vida o que Ele tem que manifestar. Ah, pastor, mas está falando isso e isso. Deixa, essa pessoa não pode fazer nada por você. Quem pode fazer é Jesus. Não larga Ele por nada. Porque enquanto você estiver juntinho dEle, a bênção dEle vai estar sobre a tua vida. Amém, igreja? Diga: eu recebo a minha vitória. Fique de pé no seu lugar, bem forte para aquele que merece. Aleluia! Graças a Deus. Vamos louvar. Vamos engrandecer esse Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus. Declare com toda a tua fé e de todo o seu coração, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia e glórias a Deus. Santo é o teu nome, meu Pai. Santo é a tua presença, ó Deus poderoso. De todo o seu coração e com toda a tua fé, acredita e confia que esse Deus pode fazer muito mais na tua vida. Declare nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Aleluia e aleluia. Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura e ativa a ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Mas é neste momento que Deus entra em cena. Aleluia. E o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Aleluia, aleluia. Declare nessa manhã: não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. aleluia. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Oh Deus poderoso, fale com Ele nessa manhã. Aleluia, aleluia. Glórias ao Deus Altíssimo. Mas é neste momento que Deus entra em cena, e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai, igreja. Levante as tuas mãos para o céu e cante nessa manhã. Ele é o Deus da promessa. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Não, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Oh Deus poderoso, Deus santo, Deus da provisão. Fiel. Declare a mim, a mim. Mesmo que eu não mereça, Ele é fiel a mim. Fiel a mim, a mim. Eu não tenho por que duvidar. No seu tempo tudo
Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, Aleluia! não anula a promessa. Declare nessa manhã. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. Pai, nessa manhã te adoramos e buscamos, meu Deus, a tua santa presença. Ele se mantém fiel. O Deus que se mantém fiel à nossa vida, aqueles que acreditam e aqueles que te seguem fielmente. Pai, nós cremos e acreditamos que quando priorizamos, meu Pai, estar na tua casa, estar na tua presença, acreditamos que o Senhor está cuidando de tudo, cuidando, meu Pai, da nossa vida, dos nossos negócios, dos nossos compromissos, da nossa família, da nossa casa, como aquela multidão que não ligou para os compromissos seculares, não ligou com os compromissos do dia a dia, porque o que importava para ela é estar com Jesus. E aquele que se importa de estar dia após dia fiel ao Senhor, entendemos que o Senhor cuida de tudo, cuida da nossa caminhada, cuida da nossa vida e escreve a nossa vitória, a nossa bênção, em o nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu acredito no Deus do impossível. Diga: a vitória é minha, em o nome de Jesus. Glorifica Ele bem forte nessa manhã. Aleluia. Pode se assentar por um instante.